vamos lá. Alô você! Sejam muito bem-vindos ao canal EBD na Veia. Vamos mergulhar na lição de número 3 desse quarto trimestre de 2025 com um tema poderosíssimo, o Sermão do Templo. E observe que o nosso texto bíblico é o comando de Deus para Jeremias, né? Que é o personagem, né? Estaremos estudando sobre o profeta Jeremias nesses 3 meses, portanto, no quarto trimestre, né, da lição dos nossos queridos jovens, né? E observe o que diz a palavra em Jeremias 7:2. É um comando de Deus, né, direto a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Observe, queridos irmãos, e aí é importante, queridos jovens, estarmos também situando você no assunto desta lição, né? O assunto dessa lição é a mensagem de Jeremias era dura como profeta, porque ele estava confrontando uma prática religiosa desprovida de justiça e retidão moral. Era algo vazio, era um ritual vazio. E o povo de Judá estava apegado à estrutura do templo como um amuleto enquanto vivia em desobediência. Olha aí, aqui nós já temos um ensinamento muito importante. Pega a visão. Deus não quer rituais vazios. Ele exige uma transformação genuína dos caminhos e das obras. Não é só uma questão de estar no templo, mas é também ter um coração contrito e voltado para Deus. Vamos então para o resumo da nossa lição, né, que a justiça divina é reafirmada na exortação feita, tanto ao povo de Judá, quanto à liderança religiosa e política. E agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está em Jeremias, capítulo de número 7, e o verso de número 1 a 15. Eu quero que você, se porventura tiver aí, esteja conosco fazendo essa leitura, a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número, portanto, Jeremias capítulo de número 7, versículo de 1 até o versículo 15. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se o deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e a Azera, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló.
lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim. Bom, esse é o texto que nós acabamos de ler, que está relacionado ao grito que Jeremias, o profeta Jeremias, teve que ecoar ali diante de todos os israelitas que ali estavam, de Judá e, evidentemente, Benjamim, porque Jeremias estava profetizando ao Reino do Sul, que era composto por duas tribos. Mas vamos então para o estudo da nossa lição, considerando que a nossa lição ela está dividida em 3 subtópicos. Primeiro, a voz no templo, né? Frequentadores do templo, o perigo da falsa adoração, Siló, um triste exemplo. No segundo tópico, nós temos a vida espiritual bíblica, né? A definição. Depois, a vida espiritual e suas tendências atuais. E a prática da espiritualidade. Em terceiro e último lugar, nós temos as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. Primeiro, a triste realidade de uma vida espiritual vazia, as causas e as consequências da vida cristã vazia e uma mensagem urgente e atual. Vamos então para nossa introdução, né, que é a parte em que nós estamos situando você aqui no nosso estudo. Na lição deste domingo, vamos discorrer a respeito do perigo da apostasia, da falsa adoração e do mal que uma vida cristã sem compromisso com a palavra de Deus é capaz de fazer. Esse estudo também é um alerta para a igreja na atualidade. Ao ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração como fez o povo de Judá. Quais são os objetivos da nossa lição? E é importante quando a gente define esses objetivos, porque é como se nós tivéssemos um norte ali a seguir. O primeiro objetivo é apresentar a importância da profecia de Jeremias na porta do templo, né? Usando ali na frente de todos que estavam adentrando o templo. O segundo é explicar o que é uma vida espiritual bíblica, né? O que é uma vida espiritual bíblica, né? Quais são as características dessa vida? Destacar as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia, né, que é o nosso terceiro e último objetivo, né, e é o que está também inserido ali nos 3 tópicos da nossa lição. Vamos então para o nosso primeiro tópico, né, que é a voz no templo. Bom, nesse primeiro item, no 1.1, né, da nossa lição, nós temos Jeremias como o profeta, a figura que estaremos estudando durante esses 3 meses na lição dos jovens. Ele recebe a missão de ir até Jerusalém, posicionar-se à porta do templo e pôr-se a gritar, anunciando a mensagem a todos que por ali passassem. A mensagem era de arrependimento e deveria, sim, sem dúvida nenhuma, ser proclamada aos frequentadores do templo, pois esses estavam cumprindo com os rituais litúrgicos pré-estabelecidos, mas estavam com o coração distante de Deus, né? Isso aqui é importante que a gente destaque, queridos e amados, porque veja bem, o perigo da falsa adoração é a questão do zelo religioso, não implica necessariamente em você estar agradando a Deus. É importante ter um zelo religioso? Sim, claro, é importante. Isso são qualidades que precisa ter. O próprio Jesus falou que o zelo da tua casa, né, me devora. Ou seja, Jesus cobrou isso, Jesus ele incentivou que nós tivéssemos zelos pela obra. Mas é importante destacar aqui o seguinte: confiar na estrutura do templo sem ter o coração em Deus é confiar no vazio. É um alerta para a igreja hoje que nós estejamos evidentemente atentos a esta realidade. Então, os frequentadores do templo precisavam entender que aquela mensagem era exclusivamente para eles, né? O perigo da falsa adoração. Em Siló, né, havia, né, uma triste, e eu digo isso, triste situação que era a falsa adoração. A falsa adoração, ela era muito presente nos tempos
de Jeremias. Por quê? Pelo próprio textuário que nós lemos, né? Fazia-se uma série de transgressões aos princípios bíblicos e depois estava lá no templo adorando, dizendo que estava servindo a Deus. Inclusive, adorando lá fora outros deuses. Essa lição hoje é para nos falar sobre a importância da adoração, mas a adoração verdadeira. Embora frequentasse um templo e observasse os ritos do culto, o povo de Judá estava com o seu coração distante de Deus, contaminando o culto do Senhor, atraindo assim a sua ira, né? E aqui, ó, no nosso terceiro e último tópico, nós temos Siló, um triste exemplo. Agora, nesse 1.3, a mensagem era clara: Deus faria ajudar o que fez a Siló. Eles confiaram na estrutura e não no Senhor. Esse é um erro terrível, é um erro fatal no que diz respeito. E esse sermão do templo, a lição de hoje, ele nos alerta para isso. Em Siló ficava o templo do Senhor, a arca do concerto, e os sacerdotes que se enveredaram por caminhos tortuosos atraindo a ira diante de si. Esses sacerdotes confiaram na estrutura religiosa e não em Deus. E o zelo religioso não impediu que Siló fosse destruída e nem a morte de Eli, dos seus filhos e da sua nora. Isso está em 1 Samuel, capítulo 4, verso 1 e 2. A nossa sinopse, né, do primeiro tópico, né, aqui seria a gente pegando a visão que devemos tomar cuidado com o perigo da falsa adoração. Assim como Siló foi destruída porque estava praticando uma falsa adoração, nós precisamos ter o mesmo cuidado de procurar adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos então para o nosso segundo tópico, que é a vida espiritual bíblica. Quais são essas características, né? O que é de fato uma vida espiritual bíblica? Vamos ver, né? O que isso se trata. A palavra espiritualidade vem do latim spiritualitate, é mais ou menos isso. Indica o ato de valorizar o que é espiritual. A vida espiritual do crente não é invisível. Sua comunhão com Deus pode ser vista mediante os seus frutos, suas ações, atitudes e palavras que glorificam o nome do Senhor, independentemente das circunstâncias. Uma vida espiritual saudável leva a pessoa a agradar ao Senhor Jesus. Exatamente por isso, não é uma adoração. E essa é a definição de espiritualidade, né? E é importante que a gente defina isso, que a espiritualidade, ela é manifesta, né? Nos frutos, nas ações, nas atitudes e nas palavras. Isso é muito característico, porque nós não podemos viver uma espiritualidade de fachada, não, de forma alguma. Muito pelo contrário. No nosso segundo tópico aí, no 2.2, né, da nossa lição, nós temos o seguinte: a vida espiritual atual tende a ser subjetiva e desprovida de preceitos bíblicos, o que deve ser rejeitado pelo crente, pois somente por meio de Cristo é que podemos nos achegar a Deus. A vida espiritual e suas tendências atuais podem querer nos levar a uma adoração vazia. E a vida espiritual real, ela tem que se voltar para os princípios bíblicos. Nós não podemos quebrar os princípios bíblicos, né? E aí o nosso terceiro tópico, meus amados irmãos, é a prática da espiritualidade. A salvação é pela fé e não pelas obras. Contudo, e é importante que nós destaquemos, os salvos são chamados para as boas obras. Ok? As obras não salvam, mas nós somos chamados para as boas obras. Nos dias de Jeremias, as pessoas frequentavam o templo e cumpriam os rituais litúrgicos determinados no Pentateuco, mas precisavam melhorar seus caminhos, suas ações, mediante o exercício da justiça, como o cuidado com os necessitados, né? Isso aqui é muito importante, porque não podemos destacar, não podemos, né, deixar de destacar que a fé necessita ser prática. A nossa fé precisa ser prática, mediante o exercício da justiça,
como o cuidado com os necessitados, os órfãos e as viúvas, evidentemente. Agora vamos para, né, o terceiro e último tópico da nossa lição, né, ainda destacando aqui, né, a prática da espiritualidade, né, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Não é uma pauta política, mas são ações ordenadas pelo Senhor. A vida cristã genuína e bíblica consiste em práticas que glorificam a Deus. A fé necessita de prática, né? É importante que nós frisemos isso. A prática está relacionada, você está envolvido, você está inserido. Você não pode ser um cristão estilo José de Arimateia. Não, você tem que estar também atento. Você tem que estar envolvido com o reino. E isso envolve você também ajudar as pessoas, as viúvas, os órfãos. Se você ainda não ajuda com a ação social da igreja, seja um abençoador. Gente, é dando que se recebe. Não se esqueça disso. E quando nós estamos exercendo também a nossa fé, nós estamos abençoando, sendo abençoadores, né, das pessoas. E é importante isso, que você participe, que você esteja atento, não viva uma religiosidade vazia ou uma espiritualidade sem sentido, e também não faça uma falsa adoração. A verdadeira adoração envolve, claro, ações, atitudes, né, que demonstram que você tem comunhão com Deus, evidentemente. Não para que as pessoas vejam que você tem comunhão, mas por que você tem comunhão? É porque você tem comunhão que você faz isso. Não é para que as pessoas vejam, é porque você tem comunhão com Deus. E, evidentemente, Deus ama todos os povos. E a Bíblia é muito clara quando diz que alguém que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, ele é homicida, diz a Bíblia Sagrada. Agora vamos para o terceiro e último tópico: as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. Quais são essas causas, né? Número 1. A triste realidade de uma vida espiritual vazia. Jeremias profetizou contra a vida espiritual do seu povo. A sua mensagem revelou o quanto isso entristeceu a Deus. O povo se firmava na estrutura do templo, que se tornou como uma espécie de amuleto, e acabava se contentando com a ausência de Deus em suas reuniões. Essa atitude reafirma a inclinação humana de desejar criar um caminho próprio para se relacionar com Deus. Essa é a triste realidade. Imagine, né? Você está na igreja e não tem um relacionamento autêntico com o Senhor. Não tem um relacionamento, vamos dizer assim, um relacionamento bíblico, um relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, isso é muito importante, porque esse é o cerne da nossa lição, né? Esse é o ponto importante da nossa lição. Não podemos ser como o povo de Israel, no tempo do profeta Jeremias, que usava o templo como amuleto. Não. Uma vida cristã vazia é resultado de um coração distante de Deus. E as consequências são trágicas. Orações não ouvidas, perda do direito de habitar com Deus. E é importante que você pegue esta palavra. A vida vazia é um desvio da presença e da comunhão com o Eterno. Jamais tente viver uma vida espiritual vazia, porque você está distante de Deus, né? Uma vida cristã vazia é resultado de um coração distante de Deus. Quanto às suas consequências, elas são igualmente trágicas: perda do direito de habitar com Deus, não ter as orações ouvidas pelo Senhor e a colheita de frutos da própria maldade. Vai colher a maldade. Porque foi necessário que Jeremias gritasse ali para chamar a atenção do povo. O povo estava dormindo e era necessário um grito. E Deus utiliza-se de recursos como gritar ali. Imagine, olha a visão. Jeremias, o profeta Jeremias, na frente do templo, gritando, denunciando os pecados dos frequentadores do culto. Não eram as pessoas que estavam lá de fora que não frequentavam, eram os frequentadores dos cultos. A vida cristã vazia, portanto, é um desvio da presença e da comunhão com o Eterno e deve ser evitada constantemente. Agora chegamos em o nosso 3.3, que é uma mensagem urgente e atual. A mensagem de Jeremias é um alerta. É um alerta. Muitos se tornaram os desigrejados.
A mensagem aponta para a importância da frequência aos cultos e comunhão com Deus e irmãos para ter uma vida espiritual sadia. A mensagem que Jeremias estava anunciando, meus amados irmãos e meus queridos jovens, à porta do templo, assume um papel de alerta para os dias odiernos. Infelizmente, muitos dizem estar conectados com Deus, mas sem frequentar o templo. A igreja do Senhor tornou-se, em alguns lugares, os desigrejados. Assim sendo, a mensagem de Jeremias na porta do templo aponta o caminho para uma vida cristã saudável, com a frequência aos cultos e a comunhão com Deus e com os irmãos, rejeitando quaisquer excessos. Existem pessoas que se afastam do convívio da igreja sob a alegação que tem muita gente errada na igreja. Bom, mas a igreja é um lugar onde vai atrair muitas pessoas que precisam sim de cura. Nós estamos ali, como nós podíamos colocar, estamos em processo de aperfeiçoamento, estamos em busca, da transformação de Deus. Então, evidentemente, essas pessoas elas não estão prontas, elas estão sendo ainda trabalhadas pelo Senhor. E a nossa conclusão, e portanto a conclusão aqui da nossa lição, eu quero aproveitar e pedir a você, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito nesse canal, EBD na Veia, se inscreva no canal. Nós vamos estar dentro das possibilidades, disponibilizando o material, para que você possa baixar, que é o material da Assembleia de Deus Panorama, que gentilmente nosso irmão Éder Tomé, ele libera esse material e você pode estar também tendo acesso a ele. Então, não se esqueça de deixar o seu joinha aí, não se esqueça de deixar o seu like, e se inscrevendo no canal e colocando aí o sininho para você receber as mensagens, tá bom? E se você quiser ajudar o nosso canal, temos aqui os meios para que você possa estar ajudando. A dura mensagem de Jeremias aos líderes religiosos e aos frequentadores do templo em Jerusalém revela que um crente pode trocar a verdadeira adoração pela falsa e se perder mesmo estando dentro da casa de Deus. Precisamos ter uma vida cristã saudável e equilibrada, na qual a nossa comunhão individual com Deus e coletiva na igreja consiga caminhar juntas, resultando em uma prática que agrade a Deus. Portanto, chegamos ao final de mais uma aula, Aqui eu estou gravando pela primeira vez aqui a lição de número 3, a pedido dos meus alunos ali na classe dos jovens, Eles era uma solicitação que eles faziam e eu estou agora também comentando a lição dos jovens, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, É importante que você esteja compartilhando com outras pessoas, porque a escola dominical você tem possibilidade também de evangelizar enquanto educa, tá? E aqui eu quero convidar você a conhecer o Chile, tá? Nós temos uma agência de viagem e somos parceiros, da Travel Agência. Você pode aí você pode pausar esse vídeo, Se você está assistindo no computador ou se assistindo no tablet, Você pode pausar e fazer a leitura desse QR Code aqui. Quando você fizer a leitura desse QR Code, é só clicar no linkzinho que vai aparecer e você vai ser direcionado para a página Conheça o Chile. Que tal você conhecer essa cidade latino-americana bonita e elegante? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar e até a próxima aula, em nome de Jesus.